E aí, galera do terceirão, como é que vocês estão? Tranquilos aí? Espero que sim. Olha lá, a gente vai continuar a aula de taxonomia de biologia e vou dar algumas informações importantes que ficaram um pouco, talvez, confusas pelo questionário que eu acabei lendo de vocês na última aulinha nossa. Então, olha só, taxonomia é um termo antigo, na verdade, criado por criado não, desenvolvido, né, por um cientista, né, da época, o Linné, e ele começou a classificar e descrever os animais, os seres vivos em geral, né, para facilitar mesmo o conhecimento e a identificação destes seres. Isso facilitou muito o que veio depois, que seriam as ideias de conhecimento por critérios genéticos, que na época do Linné não existiam. A genética veio bem depois, com o Mendel, e depois as ideias de evolução, a evolução das espécies, que uma espécie veio de nós, as espécies, que vieram de uma espécie comum, né? Lá no passado, que são as arquibactérias e tal. Essa ideia veio com a teoria da evolução do Darwin, que também é depois. Então, Linné é 1750, mais ou menos. E o Mendel e o Darwin vieram mais ou menos uns 100 anos depois. Então teve gente que respondeu sim, eles se conheceram depois. Não, eles não se conheceram. Quando apareceu Darwin, né, e Mendel, Linné já tinha passado dessa para uma melhor, certo? Então eles não se conheceram. Como a taxonomia é uma forma antiga de classificar os seres vivos, classificar, descrevê-los, eles usavam muito critérios assim como tamanho, cor, no caso dos peixes, números de guerras, comprimento do peixe, tipo de nadadeira, essas coisas, né? No caso de peixes, né? Vamos dizer assim. Então, com a genética, com os conhecimentos de genética sendo desenvolvidos 100 anos depois, com os conhecimentos da teoria da evolução do Darwin, houve uma modificação na forma de classificar os seres vivos. E aí criou-se a maneira mais atual que a gente conhece hoje, dentro da biologia, que é de classificação desses seres vivos, que é a sistemática, tá bom? Então, vamos agarrar nesse conhecimento aí. O que é a sistemática? Ela está baseada num conhecimento chamado de filogenia, que é um conhecimento que você tenta estabelecer parentesco genético entre os seres vivos. E através desses parentescos genéticos, entender as suas modificações fenotípicas. O que seria isso? As modificações basicamente externas, principalmente. Mas também as internas, que estão lá agarradas no gene do animal, né? No código genético desses animais, desses seres, tá? Gente, quando eu falo animal, é importante dizer aqui que não somente a classificação ela funciona para os animais, ela também funciona para as plantas. E dentro do grupo Animalia, a gente tem bastante gente aí, né? Tem jacaré, tem mamíferos de todos os tipos, temos os aracnídeos e tem a galera aí, certo? Muito bem. A gente tem também um outro público, que são os fungos, né? Os protozoários e as bactérias. E algumas arquibactérias. Porém, para bactérias e arquibactérias, a classificação, segundo a filogenia, que é o nome que está escrito aqui atrás, que não está dando para ver direito, baseado nesse conhecimento chamado sistemática, não é muito aplicado. Então, vocês não vão ver muito no vestibular isso, cair no nome de bactéria e tal. Às vezes eles pedem mais nome de fungos e também pedem bastante nome de mamíferos, que é, afinal de contas, a nossa classe, a classe dos mamões, certo? Bom,
a gente vai terminar esse videozinho agora e eu vou fazer daqui a pouco mais um. Então, só para finalizar, filogenia mostra as relações de parentesco para a construção da árvore filogenética. O que é árvore filogenética, professora? Onde que tem essa árvore? É na floresta? Não, não é na floresta. A árvore filogenética é aquela árvore que você conhece como árvore genealógica. É a mesma definição, é a mesma coisa. Só que na biologia tem um nome especial, certo? Lembra que eu disse pra vocês que, eu não sei se vocês lembram, porque vocês esquecem tudo, né? Mas eu acabei comentando que eu ia passar um exercício, na época que a gente estava tendo aula presencial, pra gente fazer o levantamento da árvore genealógica, da árvore filogenética, dos contos de fada. Então, assim, vou passar esse exercício ainda, tá? Mas não hoje. E ele caiu em algum Enem da vida aí de algum ano, tá? E é legal porque tem até a série que mostra isso e tal, essa relação de ligação entre os contos de fadas. Claro que isso não é real, obviamente, né? Mas é só para explicar como que funcionaria uma relação de parentesco, para vocês entenderem melhor. A gente vai ver isso depois. Então tá bom. Tchau, tchau e até mais.